Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Boa noite. Paz e bem. A todos que vieram celebrar e que nos acompanhem pelas mídias sociais, sejam todos bem-vindos. Intenções para a missa de hoje. Pela comunidade São Vicente de Paulo, em ação de graças pela festa do seu padroeiro. Aniversariantes Fabrício Chagas Favoreto. Pela saúde e recuperação de Lúcia Barreto, os gêmeos do Eduardo, Bento e Estevão. Pela saúde de Israel Topson Rufino, Jamile Scheider, Josimar Scheider, Natan Rosa Costa, Bernardo Assis. Pelos falecidos, Dona Jocélia de Fátima, 3 dias de falecimento, Irani Guarci Sobreiro, Antônio Campo, Ideni Alves e Maria da Glória Francisca. A liturgia de hoje nos convida a seguirmos o exemplo de fé de Jó, um homem justo, temente a Deus, que passou por várias séries de provações e angústias. E mesmo a tantos tormentos, Jó permaneceu fiel a Deus. Certos de que Deus está conosco em meio às tribulações de nossa vida pessoal e comunitária, cantemos iniciando a Santa Missa. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Deus está aqui, vamos celebrar. Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Ré menor. Em nome do Pai que nos criou, amém, 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 para todos sempre amém, 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 para todos sempre amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De microfone. Uma hora a gente vem. Meus amados, boa noite. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos a esta celebração. Eu também me sinto já bem-vindo e bem acolhido no meio de vocês. Primeira vez que eu venho aqui à comunidade São Vicente de Paulo para celebrar então com vocês este segundo dia do Tríduo para a festa do seu padroeiro. Tá bom? Você também que acompanha aí pelo canal do Padre Gente Boa,
que bom que você está aí presente acompanhando. Eu tentei acompanhar aqui pelo meu, não deu certo não. Veja aí a conexão, viu? Você ia mandar até lá para Portugal. É que eu tenho muitos amigos lá. Onde eu vou, eles gostam de ver onde é que eu estou celebrando. Aí eu mostro a comunidade e tudo. Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, para celebrarmos essa Eucaristia, vamos reconhecer que somos pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia que vem do Pai. Quero confessar a Ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Leitura do livro de Jó. Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: "De onde vens?" "Venho de dar umas voltas pela terra", respondeu ele. O Senhor disse-lhe: "Reparaste no meu servo Jó?
Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor: mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura, não levantastes um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo que ele fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, de tudo que ele possui, podes dispor, mas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: estavam os bois lavrando e as mulas pastando a seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Estava ainda falando, quando chegou outro e disse: caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, caiu por terra e, prostrado, disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor. Assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Inclinai
vossa face é que me vem o julgamento. Os vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai e vede meu coração durante a noite. Visitai-o, examinai-o pelo fogo. Mas em mim não achareis iniquidade. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo. Quem procura proteção junto de vós, enviai o vosso ouvido e escutai-me. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, porque quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, hoje começamos a ouvir, depois de terminar a carta aos Coríntios, e ouvir 2 trechos dos livros do Eclesiastes, não é? Que são livros que falam sobre a sabedoria, os chamados escritos em Israel, porque a lei, se vocês ouviram o Evangelho de Lázaro ontem, Jesus estava falando, vocês não conhecem Moisés e os profetas? Jesus estava falando do quase todo o conteúdo da Bíblia hebraica, né? Porque para um judeu, Moisés é que é o autor dos chamados 5 primeiros livros da Bíblia.
ou a Torá. E Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Principalmente do Levítico. Deuteronômio está contida quase toda a chamada lei entregue, né? Que não são só 10 mandamentos, mas são 613 mandamentos. Então, os chamados 5/5 da lei é a Torá, que em hebraico significa lei. Depois tem os profetas, Nebiim, do hebraico Nabi, que significa profeta. Então, a profecia, Nebiim. E os escritos, chama Ketubim. A Torá, Nebiim, Ketubim, que são escritos ou dos paralipômenos, né? Primeiro e segundo livro das Crônicas, primeiro e segundo livro de Samuel, chamado livro da sucessão dinástica, primeiro e segundo livro dos Reis, que conta a história da dinastia de Israel, livro do Eclesiastes e outros livros da Bíblia mais antiga. Então, até Jesus falava assim, olha, eles têm Moisés, a lei, e os profetas que os escutem. Nós hoje ouvimos também um livro que faz parte dos escritos em Israel, a chamada novela de Jó, não é? Porque é claro que Jó não fala de uma história real, como se Deus estivesse aí fazendo pacto com Satanás, para então botar à prova alguém. Não. Isso na verdade, significa qual é a postura do bom judeu, do bom israelita, diante da adversidade, diante da abundância, né? Diante da bênção, diante da maldição, diante do bem e diante do mal. Né? E a questão é essa, se sabemos receber de Deus os bens, por que não os males? Mas Deus daria mal a alguém? Nós é que às vezes julgamos algo que seja para nós maléfico, né? Mas muitas vezes para o nosso crescimento, para a nossa edificação, algo que nós deixamos de ganhar. Ou então, alguma coisa que naturalmente nos acomete, como o caso da doença, né? Que está entre nós. Não como castigo, mas isso também faz parte da nossa condição humana, que Deus nos deu, a nossa condição humana. Certo? Esse é o livro de Jó. O livro que vem, então, revigorar a fé da comunidade, diante, principalmente, de toda a adversidade. E contra todos aqueles que querem maldizer a Deus. E aí vão aparecer em todo o livro chamados amigos de Jó, para tentar dissuadi-lo de sua fé, a fé em Deus. Não é? Vocês conhecem a chamada paciência de Jó, mas nem sempre Jó foi muito paciente. No livro, quem lê o livro com afinco e curiosidade, vai ver de Jó muitos questionamentos interessantes, inclusive, sobre a postura, né, da própria ação divina. E o questionamento dos amigos, que às vezes têm uma fé muito incipiente, né, uma fé mal educada, que não se baseia em Moisés e os profetas, mas se baseia muitas vezes em superstições. E aí como é que anda o questionamento de Jó? Como é que às vezes quer nos questionar, né? A nossa fé se baseia realmente na palavra ou em superstições, em devocionários, que são às vezes transmitidos de geração em geração, e disso, daquilo. Somos convidados, então, principalmente neste mês de setembro, a fazer a experiência do Duquim Alto, não é? Avançar para águas mais profundas, principalmente no conhecimento da palavra de Deus e do estudo. É uma pena que entre as comunidades ainda tenha se reduzido o número muito grande de círculos bíblicos.
de formação. Formação, às vezes, do próprio povo, com cartilhas instrutivas acerca da palavra. E tem-se aumentado o contrário. Tem-se aumentado o número de devocionais. As pessoas participam mais aqui do círculo bíblico ou do terço dos homens? Terço é um devocional. Uma prática muito boa também. Né? Pedido por Nossa Senhora, ainda, né? Está falando alguém que veio lá dos auspícios de Fátima. Morei 7 anos em Portugal. Todos os anos fazíamos as nossas belíssimas peregrinações ao Santuário de Fátima, quando Nossa Senhora, nas suas aparições aos pastorinhos, né, pedia rezar e o terço todos os dias. Mas nós não podemos ficar simplesmente com uma fé baseada nos devocionais. A nossa fé tem que fazer uma experiência de profundidade na palavra de Deus, porque é ela que dá sustento. Porque muitas vezes nós podemos construir a imagem de um Deus que não é a imagem do Deus de Jesus. E aí vamos para o Evangelho, não é? Nós vamos para o Evangelho. Qual é a imagem do Deus que os discípulos tinham? Qual é a imagem do Cristo que eles queriam? Em primeiro lugar, de um Cristo vitorioso, de um Cristo guerreiro. Ora, um Cristo guerreiro vai ter a vitória, vai ter o poder na sua mão, vai ter então derrotar os romanos e vai ascender ao trono. Quem vai ficar à sua direita? Quem vai ficar à sua esquerda? Era essa a preocupação dos discípulos, quando Jesus ouviu que eles estavam, então, fazendo muitas discussões. Por que vocês andam discutindo? Andam discutindo para ver quem é o primeiro da sucessão de Jesus. Agora está aí, morreu a rainha, já está uma sucessão. E os jornais dizendo, quem será o próximo? Depois que ele morrer, que coisa fúnebre, né? O pessoal já fica pensando na morte do outro, para ver quem é que vai reinar. O que Jesus disse para os discípulos? Quem ele pegou? Pegou alguém que não almejava nada. Simplesmente estava ali, para brincar. Porque o pai levou para a pregação pública de Jesus, pegou, vem cá menino. Uma criança que não tinha interesse nenhum, olha, como este, que dorme no colo do pai. Bem faz ele. Não sei nem como sei esse som tão alto, se ele consegue dormir. Né? O seu estava acordadíssimo. Então quer dizer, ora, pegou esta criança, colocou no meio deles e disse, quem não for como esta criança, não verá o reino. E quem não receber uma pessoa, né, alguém tão pequeno como ele, não se parecerá comigo. Quem se fizer pequeno como esta criança, vai entender o que é o meu propósito, o propósito do reino. Mas parece que eles não entenderam isso não. Que logo João, né, sabe que João era chamado filho de Zebedeu, né? Eles tinham apelidos, Tiago e João, de Boanerges, filhos do trovão. Sabe por que eles tinham esse apelido? Vocês conhecem aqui no bairro gente que gosta de brigar por qualquer coisa? Que gosta de sair na porrada por qualquer coisa? Que quando você olha para você atravessar, você está me olhando por quê? Boanerges, filhos do trovão, porque eles eram irascíveis, eles batiam mesmo. Amanhã, vocês vão ver no Evangelho de amanhã, que não será a festa de São Vicente aqui, mas na liturgia comum, vai haver, quer que mandemos vir fogo do céu para destruir os samaritanos? Eram os filhos do trovão que pediam isso, eram encrenqueiros. Boanerges, filhos do trovão, ou do relâmpago, por isso eles mandam vir fogo do céu, eles queriam bater nos samaritanos para eles ouvirem a palavra de Jesus. Vocês não querem ouvir Jesus não? É João que então, não entendendo a proposta de Jesus acerca dos pequenos, e quem se faz pequeno, não é? Em quem se faz menor,
é que vai discutir com Jesus. Mestre, tá, tudo bem, deixa isso aí para lá. O senhor falou isso aí, mas eu quero saber o seguinte: tem gente que anda falando do senhor, mas não pertence ao nosso grupo. Nós proibimos eles. Ai, Jesus deve ter botado a mão na cabeça. Ih! Gente sem inteligência. Como ele falou para os fariseus, não é? Oh, meu Deus, que raça. Não, quem não está contra nós, está a nosso favor. Veja que Jesus, ele não é exclusivista. Como muitas vezes nós achamos que nós somos, que só o nosso grupo vai se salvar, que só a nossa igreja é melhor, que só o nosso movimento é o que presta. Não, há muitas coisas boas sendo realizadas com tantos outros grupos, outras pessoas e outros movimentos, em nome de Jesus, e até que nem falam o nome dele, que são tão boas, tão edificantes, tão santas, e tem as chamadas sementes do Evangelho, como diz São Justino, São Justino falava dos orientais, né, que praticavam as religiões do Oriente, assim, ele dizia assim, não, as sementes do Evangelho estão espalhadas em todos os povos. Muita gente pratica o Evangelho, sem saber que o pratica. Nós que conhecemos o Evangelho, que identificamos. E eles mesmos, sem saber, edificam um reino, que também é o reino de Cristo. Qual é o reino de Cristo? De justiça, de paz, de solidariedade, de promoção do menor, do pequeno, do frágil. Nós vimos, não é? Como São Vicente promoveu os Lázaros da vida. Criou uma congregação chamada justamente isso, lazarista. Porque a preocupação de São Vicente era com o pequeno, com o menor, com o pobre. E como hoje tem gente que não gosta de pobre. Como tem cristão que maldiz os pobres, criminaliza os pobres, ou então tem aporofobia, do grego aporos, pobre, fobia, medo. É que tem medo da ascendência dos pobres, né? Nós, às vezes, carregamos aquele preconceito das elites que diz assim, não, o pobre não pode ter dinheiro não, que vai gastar tudo em cachaça. Não dá dinheiro não, ninguém na rua. Vai gastar com droga, vai gastar com cachaça, vai gastar com isso, com aquilo. Por quê? Nós que somos pobres. Né? São Vicente ganhou a primeira paróquia dele, desse bispo, que o promoveu, logo depois. São Vicente foi escravo, não sei se vocês conhecem a biografia dele, mas São Vicente chegou a ser escravo dos turcos, né, dos muçulmanos, quando foi aprisionado, né, numa das embarcações, os piratas roubaram o navio em que ele se encontrava, no Mediterrâneo. São Vicente fez a mesma experiência que hoje fazem os refugiados, fugindo da fome, fugindo da miséria, que tentam, fugindo da guerra, como fizeram os sírios, né, atravessando o Mediterrâneo a nado. Não sei se vocês conhecem o Estreito de Gibraltar, que é o caminho mais curto entre o Marrocos e a Espanha. Não é? E ele fez essa travessia. Foi escravo de 2 famílias. Foi escravo do pai, depois foi escravo do filho daquele homem, que, por sorte da mulher conhecer o cristianismo e as músicas que ele cantava em latim, o libertou. Então, vai embora. Abriu as portas, vai embora, vai embora. E ele foi, atravessou o Mediterrâneo. Chegou à França, depois foi reestabelecido, ele já era padre, foi restabelecido. E o bispo, que foi seu amigo, e depois, na França, deu-lhe uma paróquia de periferia. E essa igreja foi chamada São Lázaro, porque ele queria justamente trabalhar com os pobres. E os pobres do seu tempo, na França, no século XVII, eram aqueles que estavam começando no processo da Revolução Industrial, ainda escravos, ganhavam uma miséria do seu trabalho, né?
São Vicente trabalhou justamente com eles. Poderia ter ganhado uma paróquia melhor, mas ele não quis. Ele não quis uma paróquia melhor. Quis trabalhar com os pobres, quis trabalhar com os pequenos, quis trabalhar com os simples. E foi assim, nessa liturgia simples, da sua simplicidade de vida, que ele foi, então, consagrado como o padroeiro, não é, das obras sociais de toda a igreja católica. Eu venho de uma igreja onde tem lá, uma igreja que foi vicentina, lá a igreja do Carmo, no centro de Vitória, foi das irmãs vicentinas. Tem lá uma imagem de São Vicente muito bonita, a imagem de Santa Catarina Labouré, que viu a medalha milagrosa, e também de Santa Luísa Marilac, com quem São Vicente ajudou a fundar a congregação, né, das irmãs missionárias da caridade, irmãs servas da caridade, né? Voluntárias da caridade. As missionárias da caridade de Madre Teresa de Calcutá. E a sua caridade era essa, né? Não querer nada para si. Nada. Às vezes nós precisamos redescobrir na nossa igreja certas simplicidades que nos caracterizam realmente. Há muita gente querendo ostentar muita coisa, quando na verdade nós somos tão pequenos e deveríamos ser como as crianças, sem ostentação, que logo quando ganha uma roupa nova, 5 minutos depois já está toda suja, nem parece que é aquela roupinha nova, brilhante. Mas nós não podemos ficar sujos, não. Nós temos que, pelo contrário, lavar e alvejar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, que é o serviço às pessoas, que é o serviço à caridade, sem julgar, sem condenar, sem querer aparecer, sem querer mérito nenhum. Simplesmente servir, sem olhar a quem, ainda que não seja do nosso grupo, porque quem não está contra nós, realmente está a nosso favor. Vamos amar toda e qualquer gente, amar como São Vicente. Assim seja. Elevemos a Deus Pai as nossas preces. Senhor, fortalecei o Papa Francisco, os bispos, os padres e os diáconos, que levem a todos nós cristãos a verdadeira fé inabalável no Deus da vida. Nós vos pedimos. Senhor, nosso refúgio, escutai o nosso pedido. Senhor, por esta comunidade aqui reunida, que se prepara para festejar seu padroeiro São Vicente de Paulo, dai-nos a sabedoria divina para seguir os caminhos do Senhor e continuarmos firmes na fé, nós vos pedimos. Senhor, nosso refúgio, escutai o nosso pedido. Senhor, por todos que sofrem, os enfermos de corpo e de alma, pelos idosos, pelas famílias que passam por dificuldades de sustentar seus filhos e familiares, que, a exemplo de Jó, possamos fortalecer a nossa fé em Deus e sermos solidários aos marginalizados de nossa sociedade, nós vos pedimos. Senhor, nosso refúgio, escutai o nosso pedido. tudo vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos apresentar nossa pequena e generosa oferta, cantando com os pequenos. Eu nem reparei que era tão grande esses músicos de hoje aqui. Força! Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que
estamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho e corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Fá maior. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pelo qual tudo criastes. Ele é nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte, manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós proclamarmos os seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova, da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e nós os agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé, na caridade, com vosso servo, o Papa Francisco, o nosso arcebispo Dario, o seu bispo auxiliar Anderson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo especial Dona Josélia, Irani, Antônio, Idenir, Maria da Glória. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os São Vicente, São Cosme e Damião, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Pode ser em sol. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
A Ele a glória, A Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. o Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade dos filhos e filhas de Deus, ousamos dizer: livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a tua paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a sua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Meu Senhor, sei que não sou nada sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Oremos. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para as notícias e os avisos da comunidade. Que missa maravilhosa, né, gente? Vou começar já agradecendo ao Padre Helber a sua ilustre presença, abrilhantando o nosso terceiro dia do Tríduo. Queremos informar que logo após o final da missa, nós temos a cantina, né, como programado. Queremos agradecer também as comunidades aqui que estão participando conosco hoje. Queria chamar o Rivomar, na pessoa do coordenador da comunidade Menino Jesus, e alguém para representar a Cláudia aqui na frente. Queremos muito agradecer a participação de vocês conosco na liturgia e na equipe de música hoje, trabalhando junto conosco na homenagem a São Vicente, nesse terceiro dia do Tríduo. Recebo essa singela homenagem, né, com essas flores, representando o trabalho que vocês nos ajudaram a realizar nesse dia. Muito obrigada a vocês. Queremos agradecer imensamente o Padre Helber, novamente, pela brilhante missa.
Essa é a casa de São Vicente, o nosso padroeiro. Queremos deixar uma pequena lembrança com o Padre Helber, da nossa comunidade. Ele que, como sacerdote, vai levar uma lembrancinha de São Vicente para acompanhá-lo. Uma amiga nossa. Muito obrigada. Não, uma amiga nossa. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação nesse dia, abrilhantando o nosso tríduo. Pessoal, queremos avisar que ainda temos algumas unidades da rifa. Quem quiser ainda pode estar comprando lá no balcão do dízimo, e as pessoas podem estar também já acertando que amanhã é o dia que nós vamos fazer os sorteios das 2 rifas, né? Vai ter outros sorteios também, mas eu estou avisando somente, né, os da ação entre amigos, mas vai ter outros sorteios amanhã também. E lembrando amanhã da nossa missa solene, a missa solene em honra ao nosso padroeiro São Vicente de Paula, que inicia amanhã às 19h30 com a presença do nosso pároco, Padre Adriano. Temos aniversariante hoje, né? Queremos convidar o nosso amigo Fabrício, vamos cantar um parabéns para ele, né, em homenagem ao seu aniversário, que é neste dia. Vamos cantar o parabéns. Deus te abençoe, Fabrício. Viu? De muitos anos de vida, de luz. Tá bom? Eu quero fazer uma experiência aqui. Eu senti aqui uma coisinha. Com a devoção de São Vicente de Paulo. Não sei se vocês conhecem. Acho que é em pé. Agora eu fiquei para soltar a voz. Lá, maior. Ó Maria concebida, quero amar-vos com ternura filial. Vosso olhar a nós ouvir, vosso olhar nossos filhos no Egito. Bem forte. Nossa Senhora das Graças. O Padre Helber, ele é formado em música e pastoral litúrgica. É também mestre em ciências das religiões, na teologia, filosofia. Mas eu larguei isso tudo de lado para ser administrador de um lar de idosos moradores de rua no centro de Vitória. Hoje eu cuido lá de 14 idosos, vou buscar caixa de leite, vou buscar verdura. Meu sonho era ser professor universitário. Estudei pra caramba para ser professor universitário. Mas Deus não quis. Ele tinha propósito melhor para o senhor, né? Eu acho.
Deus não quis. Deus me colocou para administrar um lar de idosos. É o lar Monsenhor Alonso. E hoje, neste dia, Monsenhor Alonso, que é o fundador da minha congregação, o Padre Hilber não é diocesano, ele é religioso de uma congregação religiosa, lá da Igreja do Carmo, do centro de Vitória. Hoje foi a sua Páscoa, 26 de setembro de 1991. Não é? E ele era devoto de São Vicente, muito. Né? E dizia para a gente assim, que tudo que a gente fizesse, devia fazer por caridade. O lema da minha congregação é, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Ai, que bom, vocês conhecem? Conhecem pelo canto, né? Da quarta-feira, da quinta-feira santa, né? A única vez que a igreja prescreve um canto de ofertório, e tem que cantar aquele, né? A gente não sabe, mas tem que cantar aquele, é nessa quinta-feira santa, né? Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Quero parabenizar a equipe de música. Estes meninos, olha, você toca pra caramba, viu? Parabéns, colocando o seu dom à disposição. Mas, ao mesmo tempo que o padre elogia, também chama a atenção. O nosso objetivo é fazer a Assembleia cantar, ouvir a sua voz, porque a voz do povo... Baixa um pouquinho, né, o microfone. Baixa um pouquinho o teclado, baixa um pouquinho o microfone, e vocês vão ver que mudança que vai acontecer no mistério celebrado. Só em abaixar o volume, ouvir a Assembleia, o seu canto, né? Até nos shows, quem vai no Rock in Rio, quando vê que o músico está bem empolgado e todo mundo sabe a música, ele para de cantar, deixa todo mundo para justamente sentir a energia que emana da sua voz. Se a gente vai à missa, a gente vai para ouvir também a gente cantar. Por isso que é bom cantar só cantos que a Assembleia conhece, quando não conhece, ensaiar, né? E deixar que a sua voz possa ser ouvida, para que nos Atos dos Apóstolos, nós também sejamos um só coração e uma só alma. Mas parabéns, as músicas escolhidas levaram toda a Assembleia a cantar. Pena que o som está muito alto. Eu fiquei assim, todo quebrado no começo da celebração. Todo desconcertado. Eu não consigo celebrar assim. Tá? Mas no final melhorou. Entrega nas mãos de Deus e confia. Mas isso não é uma crítica. Na verdade, é um movimento para que nós voltemos a deixar o povo ocupar o seu lugar. A Assembleia que celebra, eu sirvo a Assembleia, vocês servem a Assembleia, vocês também servem a eles, e os ministros servem a ele, todos nós servimos a vocês. Então, que seja o nosso serviço feito com caridade. Acolha então as palavras do padre, daquele que conhece, que não pode mais nem fazer formação, porque ele já está afastado dessa formação, né? A última que eu dei foi lá em Porto de Santana, sobre música litúrgica, mas eu já estou meio enferrujado. Mas o que a gente recebeu, a gente transmite. Obrigado pelo convite, obrigado pelo amiguri, que é a técnica japonesa, amiguri, né? Amiguri, é a técnica japonesa de desenhar em círculos, né? Muito bem. Arigatô. Vamos em paz. Vamos comer uma coisinha. Parece que prepararam uma coisa tão gostosa para a gente. E o padre tem cara que gosta de comer, não tem? Eu fui em Portugal tinha coisas tão gostosas. Então, em Portugal engordei 30 quilos. Nunca mais perdi. Está aqui, guardado. Depois que eu voltei para o Brasil, cada um que me convida para a sua casa, cada comunidade, eu vou lá e experimento as coisas gostosas que fazem. Tudo feito com caridade. Obrigado. Desculpa qualquer coisa.
E vamos em paz, né? Vamos para casa, comer um negocinho aí, que amanhã vocês têm mais festa, tá? Fá maior. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Vicente, Nossa Senhora das Graças, desça sobre vós, sobre vossos lares, sobre vossos entes queridos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor, esta mesma alegria, seja sempre a vossa fortaleza. A todos vocês, uma boa noite. Saudai-vos uns aos outros, nem que seja com uma piscadinha assim, ó. E ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente.